Olá, boa noite. Está ao vivo aqui pelo canal do YouTube e vamos entrar ao vivo também aqui pelo canal do Instagram. Então eu vou ficar meio dividida. Aê, pessoal, boa noite. Namastê. Eu estou criando essas lives semanais e a ideia é ter até algumas pitadas a mais. E eu confesso que não é o meu forte, tá? Então eu vou estar aqui falando com duas câmeras simultâneas, estamos ao vivo no Instagram e ao vivo no YouTube. Então vocês vão me ver aqui meio estranhada com isso, né? E falar de me ver meio estranhada com isso é justamente o tema de hoje, que é eu falar sobre mim mesma. É eu trazer aqui a ideia da jornada e mostrar para vocês, através da exposição, que é um aspecto da vulnerabilidade, quem sou eu. E a partir disso, vocês entenderem melhor como flui e como são os trabalhos, né? Então, essa é a proposta. E boa noite, primo. As interações são super gostosas. E a inspiração para isso, eu vou buscar ser sucinta, mas ser sucinta não é uma característica muito minha no discurso. Tá? Ela vem através do trabalho que eu conheci na antroposofia, que se chama biografia humana. Né? Aqui eu não estou fazendo isso, tá? Mas é um processo terapêutico que tem de você olhar para a história da sua vida e perceber, né, que as coisas elas não acontecem por um acaso. Né? Existem conexões, né? Existem alinhamentos, existem propósitos compreensíveis ou não dentro da nossa jornada, na nossa história. Né? E quando a gente olha para isso, nós nos percebemos, então, né, como um personagem ativo e único, né, e singular na caminhada. E, ao mesmo tempo, quando a gente abre isso, em alguma medida, para fora, a gente dá chance do outro nos reconhecer também como um ser único, singular e humano. Né? E aí a gente sai dos ideais, né, ou das formas construídas, principalmente a partir dos aspectos dos trabalhos, né, da nossa profissão, do nosso ofício. Né? O nosso ofício expressa uma das nossas funções, né, uma das nossas características. Né? E na minha jornada em particular, ela tem uma singularidade muito especial na minha caminhada, que é ter caminhado dentro das terapias integrativas, claro que não com esse nome, mas desde muito jovem, né, como uma espécie de chamado. Então, como eu narrei na descritiva de estar aqui, eu reconheço um momento aos meus 7 anos, numa das crises dos meus pais, quando eu viajei sem eles, uma conexão com a natureza. Né? Tem outros momentos, através de sonhos, através de outras sensações, talvez, mais jovens, mas nesse momento foi em Minas, eu não sei dizer que região hoje em dia, mas foi em Minas, numa viagem com amigos dos meus pais, né? E que eu fui para que eles pudessem tomar um tempo para se organizarem dentro da dificuldade da relação deles. E eu fui para esse lugar e foi a primeira vez que eu lembro de ter criado uma conexão com a natureza a partir dessa ideia de espiritualidade, de magia, talvez, né? Ou de religiosidade. Né? Para mim, essas três coisas, elas não estão tão separadas assim. Né? E a minha caminhada, em particular, só mostrou que a espiritualidade, a magia e a religiosidade, elas estão mais juntas do que nunca. Né?
Enfim, nessa idade, eu reconheço, então, né, de uma forma um pouco talvez mais clara, mais consciente, um sentir que vai permear toda a minha caminhada, né? Então eu passo de um desejo, como uma boa sagitariana, vamos dizer assim, né, de ser paleontóloga, na possibilidade de viajar, e trago um desejo de, já bem jovem, de querer estudar a psique, né, e acreditava que o único caminho para isso era a psicologia. E conforme eu fui ficando mais velha, aí, como uma adolescente, eu acabei não reconhecendo no acadêmico um aspecto forte. E quando eu tinha aproximadamente os meus 15 anos, eu conheci uma escola, né? Antes disso, eu já frequentava alguns espaços considerados espiritualistas, né? Aí desde os meus 13 anos aproximadamente. E aos 15 eu encontro uma escola que é a Humana e Amor hoje, do Otávio Leal. E exatamente ali na curva para os meus 16 anos eu ingresso nesse lugar, né, já vindo de um chamado de querer trabalhar com espiritualidade. Era só isso que eu sabia que eu queria. E ali naquela escola eu fico em torno de uns 5 anos, entre múltiplas formações, a formação de terapeuta corporal holístico na época, e depois dela a formação como instrutora de yoga. Minha primeira formação como instrutora de yoga. E nesse período da adolescência, né, eu vivia os meus conflitos como adolescente, normal ou comum, vamos dizer assim, né, entre a descoberta dos sentimentos, do amor, da sexualidade, da bebida, do acesso, né, e a drogas, né, cigarro, por exemplo, outras coisas assim que começam a aparecer no universo do adolescente, do aspecto da personificação, né, do personagem que a gente veste, né, então dessas características, e ao mesmo tempo com o da espiritualidade. E isso se torna um conflito para mim na minha adolescência, né? Entre movimentar um impulso muito forte de querer viver essa juventude extrema e intensa, e era uma marca da minha personalidade muito forte, para esse lugar de uma consciência, de cuidado, de saúde, de pausa, de silêncio. Então eu ficava caminhando nessas duas pontas aí, né? Tempos mais de um lado, tempos mais do outro, né? E eu costumo dizer que impulsividade, irresponsabilidade e eu não vou lembrar exatamente nesse momento, mas são marcas da minha adolescência, né? Que, por outro lado, são as mesmas marcas que me levaram a confiar nesse caminho como um trabalho mesmo, né? Então, eu saí do estudo do meu colegial, venho de um lugar muito, muito humilde, tá? Aqui na Zona Leste de São Paulo, próximo à região do Aricanduva, né? Paulistana, mas com uma família que, apesar da sua humildade, me proporcionou acessos a lugares e a arte, a cultura, né? Então isso também era uma outra dualidade que entra na história da minha vida nesses momentos, né? Então eu lido como uma pessoa que vem do periférico, que conhece e que circula no centro, no acesso, mas que também não vive aquilo o tempo todo do seu lugar de origem, né? E a mesma história acontece com a minha espiritualidade nesse lugar, né? Então, eu tenho os acessos aos amigos, a uma adolescência padrão, mas, por outro lado, tem um chamado, um lugar em que eu busco, em que eu anseio esse outro encontro de uma vida mais consciente no campo da espiritualidade mesmo. Era assim que eu nomeava. E quando eu parto
da adolescência para o início da vida adulta, né, eu começo a me firmar um pouco mais nesse querer, nesse propósito, né, e o ponto que mais me firmou nesse propósito foi o yoga. E então, através do yoga, eu me desenvolvi, vamos dizer assim, né, pude trabalhar e reconhecer vários aspectos da minha personalidade, e o yoga se tornou também um dos meus trabalhos principais, né, o ministrar, o conduzir aulas. E quando eu hoje atuo com isso, né, também, né, a história da minha vida e a estrutura do meu trabalho, elas vão se enrolando, porque conforme eu vou crescendo, né, e tomando um lugar de um pouco de uma maturidade, eu vou explorando também esse mesmo lugar do meu trabalho, eu vou tentando ajustar ele para que eu não me perca disso, né? Ele não se torne uma moeda de comércio, mas eu também tenho a necessidade de viver disso, já que eu não cogitava a possibilidade de fazer algo para ganhar dinheiro, para que aí sim eu possa exercer aquilo que eu gostava, né? Então, esse tempo que se perde, ou esse tempo que fica entre esses dois lugares, não faz, né? Fazia menos ainda, e ainda não faz muito sentido na minha cabeça. Então, eu olho para isso desde muito jovem e reconheço que eu possa viver, então, através daquilo que eu anseio. Né? Encontro no professor, vamos dizer assim, né? Na transmissão disso, um caminho. Não um caminho tão simples, porque as minhas habilidades, vamos dizer assim, para fazer isso, eu não tenho elas como as melhores, né? Eu poderia citar milhões de professores que eu considero muito melhores do que eu, mas eu reconheço que eu tenho a minha estrutura para fazer essa transmissão, ela vem, eu falo que eu lido com arroz e feijão, né? Com o dia a dia. Né? E é porque é justamente esse o lugar que tanto me foi complexo nessa fase da minha vida, da adolescência até aí, em torno dos meus 30 anos. Né? Até mais ou menos o período aí do que chamou na astrologia do retorno de Saturno, do primeiro. Então, foi o que mais me pegou, né? Como ter disciplina, né? Como ter uma prática diária, como transformar isso em algo que faça da sua vida, né? Eu escolhi algumas coisas no sentido da conduta, né? Então, buscar ser a verdade, ser o mais autêntico comigo mesma. Era um propósito que eu determinei lá atrás, com mais ou menos com uns 18, 19 anos, através de uma experiência, de um relacionamento que eu tive, que eu percebi que eu pequei, vamos dizer assim, na impulsividade, né? Então, a partir daquilo, é o meu primeiro grande divisor de águas. Eu me comprometo com o propósito da verdade. Descubro no yoga que isso é uma estrutura da prática, né? Isso é uma estrutura da vivência pelo yoga. Então, viro de novo uma chave através disso e levo o yoga para a minha vida, né? Mas não só a ginástica, né? Não, nunca adoraria que meu corpo fosse um corpo ultra mega flexível e tivesse a maior facilidade do mundo em desenvolver asanas, posturas muito complexas, mas não é a minha realidade. E eu não me volto para isso, porque não é isso o que me interessa na prática. Na prática, o que me interessava, era como conectar com isso no dia a dia, como isso ser funcional. Né? E hoje eu enxergo que o funcional disso, a grosso modo, é o nosso arroz com feijão. Né? São as pequenas práticas que mantêm o seu corpo saudável e que vão te ampliando uma conexão. Né? O meu segundo divisor de águas, aí, antes dessa fase, depois dessa fase, perdão, vem através de uma experiência que eu tive, né, no Santo Daime, tá, em torno aí de uns 20 e poucos anos, e foi algo muito profundo, né, através de algo para dentro, né, mas que me abriu a percepção
dentro muito forte. A experiência do Vipassana, então, ela é um divisor de águas que segue aí também, né? O Vipassana é um retiro de silêncio de 10 dias. E um divisor de água talvez mais intenso de todos, né? E que fez eu lidar com sombras muito profundas, numa intensidade muito grande, foi a minha gestação não planejada, né? Aos 32 anos. Hoje eu tenho 36. Então, toda a minha vida, até, ela vem dentro dos estudos, né? Então, as formações de yoga que eu fiz como instrutora, elas eram para mim, né? Muito mais do que ia aperfeiçoar a minha didática. Elas serviam para mim, e ao eu buscar me aperfeiçoar, eu refinava um ponto a mais em como levar isso adiante. Então, eu não sou a professora, com certeza, que vai mirabolar asanas, né? Que vai te transcender, mas eu sou a ponte, eu diria, que conduz os primeiros passos, que te faz entender a sensação da experiência, que te traz, hoje mais do que nunca, o que eu busco, essa importância do arroz com feijão. Do todo dia, um pouquinho. Do todo dia, um pouquinho. Né? E aí, se você sente que você precisa, que você quer uma experiência mais profunda, né? Então, qual é o teu sentimento disso? Eu consigo te amparar, te indicando outros professores, outras propostas, outros caminhos, né? Que o que marcou toda essa caminhada é a multiplicidade de formas da mesma experiência que eu pude compreender no decorrer desses anos, desde vamos dizer assim, né, a gente fala o médico mais indicado para o seu perfil, a prática mais indicada para o seu perfil, né, que quando a gente está de fora e você olha, você pode ser que consiga enxergar esse lugar um pouco melhor. Então, quando eu transcorro a minha jornada, né, vamos contar aí mais ou menos em 20 anos, né, de forma mais significativa, eu trago isso desde muito jovem, né? Então, esse foi, sim, né, o meu primeiro trabalho profissional, vamos dizer assim, né? Foi através do yoga e através dos atendimentos com massoterapia. Eles permeiam a minha caminhada até hoje, né? Aquilo se ajustando conforme eu também vou me ajustando na dança da vida. E eu começo isso muito jovem, né? Então, quando eu começo o estudo disso oficial, né, aos 16 anos, já pontuando ali, já margeando aquilo, a partir dos 13 anos, eu desenvolvo toda uma gama de caminhada dentro desse lugar, que a gente hoje chama de práticas integrativas, né? Então, eu já não vejo mais como o campo da espiritualidade no sentido de ser um guia, nesse lugar, né? A gente tem outras associações que representam isso de uma forma melhor, né? Mas eu represento hoje o que a gente pode chamar das práticas integrativas, as práticas de bem-estar, as práticas que te conduzem para uma autoconsciência, né? Para uma consciência de si mesmo. E o último lugar, que foi agora no final do ano passado, uma última experiência que se transforma também num divisor significativo de águas na minha vida, é a Rota da Luz, né? Um caminho de peregrinação de Mogi das Cruzes, em São Paulo, até a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, que foi uma experiência de corpo, como a gente faz com Hatha Yoga, né? Uma experiência de postura, de asana, de caminhada, de vida, e ao mesmo tempo uma experiência que tinha um propósito da espiritualidade, né? E é perceptível que o propósito da espiritualidade nessa experiência, ele vinha a partir do propósito que eu firmei para fazer a rota. Há pessoas que faziam a rota
pelo esporte, pela meta de quilometragem cumprida, há pessoas que faziam de bicicleta com ajuda, e a gente percebe que isso não diminui a caminhada do outro, né? E muito tão pouco aumenta o glamour da sua caminhada, né? Mas isso traz essa compreensão de si mesmo, né? E aí você vê a sua jornada naqueles 7 dias, né? Então, as escolhas que você faz a partir das oportunidades que se apresentam naqueles 7 dias, a decisão de continuar quando o desconforto é muito grande, a decisão de que, puxa, eu uso um Dorflex para poder dar conta de um pouco mais. Não, eu não uso, eu vejo se eu aguento, né? Eu busco, eu alivio o recurso da mochila, não. E aqueles 7 dias, né, para quem se propõe a fazer uma caminhada de peregrinação, ele para trás na minha vida, ele vai mostrando todos esses pequenos ajustes que você vai fazendo, né? Para a minha jornada, é muito singular essa marca, né? Então, eu acho que ninguém aos 12, 13 anos olha e fala, eu vou ser professor de yoga, né? Principalmente naquele período. Hoje em dia é um pouco mais comum, né? Ou sente, ou escolhe isso como profissão, né? Carreira, um respaldo financeiro. Você tem o que chamam, né, de um chamado. E o chamado, ele vem de um lugar muito similar à ideia do sonho, né? Quando você tem um sonho, a diferença, talvez, do sonho e do chamado é que ele acontece com tal intensidade que ele não é uma escolha, você não diz se vai ou não, você vai, você tem que ir, não há outra coisa a ser feita, né? O que você vai escolher são quais os recursos, então, que eu tenho para fazer essa jornada, né? Do que eu vou abrir mão para fazer essa jornada acontecer na história onde eu estou inserida, então, né? Na minha realidade social, na minha família, que mecanismos eu vou usar, a partir de que realidade eu vou elevar a minha realidade. E nisso você vai ter erros e acertos, acertos e erros, erros e acertos. Mas essa é a beleza da sua jornada. Nos momentos, né, no caminho da minha jornada mais difícil, o mais desafiador, que foi uma gestação não planejada, querida, muito querida, mas não planejada naquele momento. Todo o processo de gestação e o primeiro ano de vida do meu filho me trouxeram para um lugar de muito conflito interno, né? E nesse lugar eu me deparei com a exaustão, né? E foi muito difícil para mim reconhecer que eu não dava conta daquele nível de exaustão e daquela insegurança ou daquela frustração de não conduzir mais com o tempo no mesmo manejo que eu era capaz de conduzir antes. E naquele momento eu usei recursos da psicoterapia, foram excelentes, excelentes. Usei recursos medicamentosos pela psiquiatria por um curto espaço de tempo, graças a Deus, e dentro do suporte principalmente de 2 ferramentas, que foi a aromaterapia e a meditação, né, que foi o que me sustentaram a não ficar muito tempo presa a medicamentos. E a partir disso, eu encontro o método restaurativo, que traz o verbo, vamos dizer assim, né, que eu ouço da outra pessoa, então eu me vejo aonde eu entendo, então, a questão da pausa,
mistério, do conflito social entre os lugares sociais que a gente ocupa, né? Então, quando eu sou jovem, quando eu sou adulta, quando eu sou mãe, quando eu sou profissional, quando eu sou dona de casa, quando eu tenho carreira, quando eu tenho profissão, esses lugares sociais, eles carregam, vamos dizer assim, né, um título, né, o próprio nome deles diz, e a compreensão desses lugares me fez entender muito de como eu me sentia, então. Né, e encontrar as ferramentas que faziam sentido para mim, e aí, a partir disso, eu tento de novo reconduzir alguns formatos da minha própria experiência de trabalho, né, dentro das terapias integrativas, para também oferecer esse lugar, essa compreensão da necessidade de pausas, de você ganhar o seu espaço de superação, né, no sentido não de sermos melhores a cada dia porque somos piores no dia anterior, né, ou no sentido de a nossa melhor versão, né, que é um discursinho agora muito dito, ela fala de sermos nós mesmos, e nós mesmos é aquele dia em que eu não estou bem. Nós mesmos também é aquele dia em que deu. Né? Nós mesmos também é o momento em que você fala, ainda que doa. O nosso grande manejo é buscar o lugar mais amoroso para fazer isso conosco e com os outros. Né? Mas não é, não sofro, não sinto. Né? E no primeiro momento, quando eu encontrei esses lugares, eu sentia vergonha por toda a minha caminhada e, de repente, eu não estava conseguindo lidar com aquilo. Né? E aí, no segundo momento, eu enxerguei que não, que isso era humano, que isso era normal, que nada na minha caminhada me tirava o lugar de humaninha. Como humaninha, eu ia fazer coisinhas erradas, eu ia me sabotar, eu ia ter momentos assim, como eu tive momentos assim quando eu era jovem. Né? Claro que num lugar diferente, mais adulta, mas eu ia ter esses momentos e tudo bem. Né? O problema, talvez que eu vejo hoje, não é a gente ter os nossos momentos, né? É a gente fingir que eles são, porque não é. Talvez eu demore uma vida inteira aprendendo nesse lugar, né? Mas eu não posso dizer que ele só é o lugar certo. Então, isso vem se mostrar para mim dentro do método restaurativo, né? No estudo e no discurso do que acontece conosco, e hoje eu vejo como uma ferramenta excelente para esse lugar o protocolo ser. Né? E aí, aqui fica o meu momento merchan, né? De que agora, no final desse mês, nos últimos dias desse mês mesmo, a gente vai estar fazendo uma abertura para o início de uma turma online, né, e para o início de uma turma presencial também. Então, quem vai interessado fiz um videozinho anterior explicando sobre o que é um pouco mais o protocolo SER. Quem tiver interessado em ter mais informações é só entrar em contato, e vão ter aí no decorrer desse mês pequenas pílulas, né, e outros encontros desse com vocês, para estarmos abrindo espaço para nos conhecermos, né, para vocês saberem quem sou eu. Né? Então, hoje, quem é a Flávia? Né? A Flávia é alguém que ouviu um chamado, muito jovem, ou que seguiu um sonho muito jovem, que nem por isso se tornou perfeita, né? Nem como pessoa, tampouco como profissional, mas que reconhece isso com muita humildade, com muita alegria, como a principal, talvez, ferramenta para continuar a aprimorar ou a descobrir as novas possibilidades. Né, que passa por uma adolescência super saudável e comum, com pais separados, filha única, que passa por uma experiência de vida adulta com um casamento,
com negócios que não deram certo, com casamentos que deram certo no tempo que tinham que dar, que encontra a partir dos seus 30 um desejo muito forte de uma construção de família, de gestação, e se atropela nisso, né, dando margem aí para uma gestação não planejada, que sofre um período, uma consequência a partir disso, mas que se renasce depois, que vem de uma resiliência muito forte, aí de um encontro com ela mesma muito forte a partir disso, e que no meio disso tudo segue batalhando pelo seu sonho, pelo seu dharma, né? Como professora de yoga, como massoterapeuta, como terapeuta integrativa, como a gente fala, que nessa fase hoje, como cientista social de formação, hoje a minha especialização é em recursos humanos, por ser apaixonada pelo corporativo, não porque eu tenha trabalhado no corporativo de forma nenhuma, mas porque eu atendo muitas pessoas do corporativo e vejo a necessidade de conceitos humanistas incorporarem a vivência dessas pessoas. Acho a principal compreensão para mim do corporativo é a gente compreender que não importa o que eu faça, desde que o que eu faça sirva ao meu sonho. Né? Claro, dentro dos princípios de ser legal, tá? Mas isso precisa só servir ao meu sonho. Né? Então, se o meu sonho ele é audacioso no sentido de necessidade financeira, e aí eu me coloco num lugar de trabalho para ter um bom salário, mas não, a realização não vem, talvez não venha, né? A gente olha e não percebe a conexão que tem, né? Porque é através daquele trabalho em que eu levanto os recursos para realizar esse meu sonho. Então, é esse o que eu vejo que falta dentro do corporativo, né? E aí, por isso, eu escolhi essa especialização dentro da sociologia e pretendo aí uma caminhada aí bem significativa dentro do acadêmico nesse campo da sociologia. Então, pessoal, imensa gratidão, imensa desnudamento meu de estar aqui. Para quem me conhece sabe que não é o meu lugar de conforto. Né? Eu falo na frente de públicos à vontade, mas as telas eu não sou fã. Mas hoje é o nosso maior recurso. Estou aqui também para qualquer pergunta que queiram trocar do meu trabalho, da minha vida. Estou aqui de uma forma autêntica, né? Levando para que vocês vejam a pessoa e, a partir disso, confiem no trabalho, confiem nessa caminhada que podemos fazer juntos, né? De mão dada e lado a lado, porque enquanto você caminha, eu caminho também. Né? Eu não caminho sozinha. Né? Quando estamos juntos, caminhamos juntos. Tá? Então, grande abraço, gratidão.